Abra sua Bíblia, por favor, junto comigo, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós leremos do versículo 9 ao 20. Apocalipse 1, do 9 ao 20. Para você que nos visita, eu estou projetando o texto. Aliás, quem nos visita hoje pela primeira vez? Algum irmão? Alguma irmã? Que nos visita hoje? Lá no fundo, né? Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Por favor, aos irmãos aí, a cumprimentem. Fique muito à vontade aqui entre nós. Alguém mais? Não? Então você leva o nosso abraço à sua igreja, se você já faz parte, não é? De alguma igreja. Se não, aqui pode ser a sua casa. Fique muito à vontade aqui conosco. Apocalipse capítulo 1, do 9 ao 20. Eu vou pedir aos irmãos que trouxeram Bíblia que a mantenham aberta, porque nós vamos precisar dela durante toda a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vocês prestaram bem atenção na minha leitura? Há uma palavra que repete muitas vezes nesse texto. Percebam aí qual é. Antes disso, eu quero lembrar uma frase de José Saramago, que diz assim: Cada um de nós vê o mundo com os olhos que tem, e os olhos veem o que querem. Os olhos fazem a diversidade do mundo e fabricam maravilhas, ainda que sejam de pedras, e altas proas, ainda que sejam de ilusão. Saramago foi capaz de trazer aqui de maneira muito poética a realidade que os nossos olhos podem trazer à tona. Os nossos olhos podem ver uma coisa sem grande significado e transformar isso em grandes sonhos, em grande imaginação. Entretanto, os mesmos olhos podem pegar grandes sonhos e transformar em uma coisa básica, ralé, pequena. Talvez, se nós parafraseássemos o Senhor Jesus, nós poderíamos dizer que os olhos veem o que está cheio o coração. Os nossos olhos veem aquilo que está cheio o coração. Jesus não disse isso dessa forma. Estou fazendo uma paráfrase dele. Os nossos olhos podem observar algo que é muito bom
e entendê-lo como algo muito ruim. Por exemplo, eu posso receber uma negativa, um exemplo corriqueiro, vou tentar trocar de carro, de repente, não consigo trocar de carro. Aí você diz assim, mas pastor, isso é uma coisa muito boa? Sim, se esse carro lá na frente for se tornar um instrumento de você acabar com a sua vida, batendo ele num lugar, por exemplo, é uma coisa muito ruim. Deus está lhe livrando de algo que você sequer sabe que pode lhe acontecer. Mas os nossos olhos podem olhar para uma circunstância como essa e lamentar profundamente. Como, entretanto, eu posso simplesmente, como eu vejo crianças, dar um pirulito para elas, e a criança com muita alegria olha o pirulito que não tem valor nenhum, mas pega aquilo e se torna uma festa, uma bênção, uma alegria para ela, a gratidão que por vezes uma criança é capaz de expressar por algo tão simples que ela é capaz de receber. Isso porque os olhos veem o que está no coração. Nesse sentido é que o Senhor Jesus disse que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se porém os nossos olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se os nossos olhos não filtrarem tudo aquilo que nós temos em torno de nós, com coisas boas a serem vistas, se os nossos filtros, se as nossas lentes oculares não tirarem e ser capaz de ver as coisas boas em tudo que Deus nos dá, que grandes trevas nós teremos em nós mesmos. Nós estamos diante de um texto, irmãos, Apocalipse capítulo 1, em que João, o discípulo amado, como ele mesmo se denomina em João, na sua epístola, estava com seus quase 90 anos de idade. Todos os outros discípulos mortos. Um decapitado, o outro crucificado de cabeça para baixo, o outro vítima de lança sobre as suas costelas, alguns perseguidos, mas todos mortos por morte matada, se é que eu posso dizer assim, e não por morte morrida. Já ouviram essa expressão? Ninguém morreu de velhice, exceto João. Todos eles mortos. E João estava ouvindo seus irmãos, perguntando entre si, João, por que o Senhor Jesus está permitindo que os seus discípulos morram de maneira tão cruel? João, já faz 60 anos que Jesus subiu aos céus, e nenhum som, nenhum sinal, nada. Será que ele realmente vai cumprir o que ele disse? Que ele voltaria? Será que ele vai cumprir? Será que ele volta mesmo conforme ele disse que faria? Já se perguntou isso? Será que Jesus volta mesmo? Só que naquele contexto muito pior, porque não era só os discípulos que estavam morrendo, mas aqueles que confessassem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, eram pegos, levados à frente das autoridades, eram colocados e questionados, nega Jesus ou morre? Muitos destes optaram por morrer, e quando o governador, o imperador não se dava por satisfeito, ele ainda dizia, não vou matar você, vou pegar primeiro os seus filhos, são eles que você vai ver morrer antes de morrer. Nega esse Senhor Jesus, ou vai permitir que os seus filhos vão às feras? Nega esse Senhor Jesus, ou vai me permitir torturar a sua esposa à sua frente? Muitos irmãos se mantiveram fiéis, mas questionavam, Senhor, a dor é grande, cadê o Senhor? O Senhor existe, aonde que tu estás, que eu não vejo? De repente, João foi pego, preso e levado a uma ilha, exilado, quase 90 anos, irmãos, imaginem isso, um homem que dependia de alguém para lhe dar o que comer, para pegar alguma coisa para si, talvez até para lhe dar banho,
Nós não estamos falando de um senhor de 90 anos no ano de 2017. Eu estou falando de um senhor de quase 90 anos no ano 90 depois de Cristo. Não tinha recurso tecnológico, não tinha fralda geriátrica. Circunstâncias difíceis aqui. E João tinha o desafio agora de olhar para tudo isso que estava acontecendo ou de crer. É o mesmo desafio que você e eu temos todos os dias. Olhar para tudo que ocorre em nossa vida e sermos desafiados a crer. Qual é a palavra que mais repete nesse texto que eu perguntei? Alguém conseguiu ler aí e viu quantas vezes repete? É um verbo, o verbo ver. Há 6 vezes esse verbo ver no texto que nós lemos. No versículo 11 diz, o que vês, escreve. O 12 diz, voltei-me para ver e vi 7 candeeiros, 3 até agora. No 17, quando eu o vi. No 19, escreve o que vistes. E no versículo 20, as estrelas que vistes. Sabe por que o verbo ver aparece tantas vezes aí no seu texto? Sabe por que o texto, que o Senhor Deus, na maneira de confeccionar esse texto que está nas suas mãos, faz tanta questão de repetir a mesma coisa? Quem é que aparece aí que está sendo visto? O Senhor Jesus. O texto quer que nós vejamos o Senhor Jesus. Por isso, nessa tarde, o tema da nossa mensagem é este: o Senhor que os nossos olhos precisam ver. E a primeira lição que eu quero trazer é que este Senhor que os meus olhos precisam ver é aquele que está entre o seu povo. Porque o texto bíblico diz que João está na ilha de Patmos, exilado. Agora eu pergunto, olha o seu texto bíblico, por que é que ele está exilado? O que é que o texto diz? Por causa, versículo 9, por causa do quê? Da palavra, do testemunho. João foi preso por ser fiel, por falar de Cristo. Testemunho aqui é por sofrer por causa do Evangelho. Por causa disso ele estava preso. E como ele se apresenta? Eu, João, o apóstolo. Eu, João, o que tem autoridade para fazer pessoas se curarem. Como é que ele se apresenta? Olha o versículo 9. Eu, João, o quê? Irmão vosso, companheiro na tribulação, um homem que se aproxima de nós. Sabe qual é a diferença entre João e a gente? Nenhuma, exceto que ele teve autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para fazer algo mais que nós hoje não fazemos. Mas lá estava ele, diz o texto, em espírito, chegando na ilha. De repente ele foi conduzido em espírito. A visão que João teve é uma visão espiritual. E o que é que ele vê? Diz o texto bíblico que ele se volta para trás. E voltado, viu. Quem ele viu? Quem ele viu? O Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção. Um homem idoso, separado dos seus familiares, preso injustamente, que dependia de outros para guiá-lo, um homem que provavelmente no seu coração pedia socorro, pedia auxílio ao Senhor. E como é que Deus auxilia este homem? Deus o tira da ilha de Patmos? Deus resolve o seu sofrimento? Deus acaba com tudo? Não. Deus simplesmente se manifesta para ele. A resposta à oração de João é a presença de Jesus ao lado dele. Irmãos, que mensagem maravilhosa. Porque diz o texto bíblico que Jesus estava no meio dos candeeiros. E o versículo 20 explica o que são esses candeeiros. O que é? São as igrejas. 7 candeeiros, 7 castiçais, iluminando o mundo. Um mundo de trevas, mas igrejas fiéis que ainda brilhavam a verdade do Senhor Jesus Cristo. E onde Jesus estava? No meio delas.
O que o texto bíblico está nos ensinando é que o Senhor Jesus não está simplesmente no alto dos céus, ignorando os problemas que nós temos. O Senhor Jesus não está alheio a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Ao contrário, o Senhor Jesus vê a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, e Ele não conhece porque Ele observa de longe, Ele conhece porque Ele habita entre nós. A mensagem de esperança para João é muito clara: João, você não está sozinho. Não olhe para as mortes, não olhe para as tristezas, não olhe para as circunstâncias, veja em meio a tudo isso, o Senhor Jesus. Isto porque o Senhor Jesus é aquele que está entre o seu povo. O Senhor que os nossos olhos precisam ver é o Senhor que passeia no meio da sua igreja, que conhece as nossas obras, que conhece a nossa vida, que conhece quem somos, o que temos, o que pensamos, que não está disperso frente ao que nós estamos vivendo. Não há circunstância neste mundo, irmãos, que sejam fortes suficientes para nos impedir de ver o Senhor agindo entre nós, andando entre o seu povo. Só que essa visão que a nós tanto queremos, não será uma visão espiritual como essa de João, mas é uma visão pela fé. Fé está num processo de maturidade, e hoje essa fé se desenvolve quando, por ela, nós somos capazes de reconhecer a ação do Senhor entre nós. O Senhor que os meus olhos precisam ver é aquele que está entre o seu povo, é aquele que está revestido de glória, de poder. Como é que o texto bíblico apresenta o Senhor Jesus aqui? Dizem que Apocalipse é um livro muito difícil de interpretar e por isso poucos se arriscam a pregar sobre ele. Vamos ler com calma. Será que nós não somos capazes de juntos entender o que o texto está falando a respeito de Jesus? Como é que o Senhor Jesus é apresentado aqui nesse texto? Olhe bem para ele. Olhe a partir do versículo 12. Diz que João se voltou para ver quem falava com ele. E quando ele voltou-se para trás, ele viu este homem, ele viu 7 candeeiros e um homem, um filho do homem. Diz aí, primeira coisa, qual é a primeira característica? Com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quem na Bíblia se veste com vestes talares, com uma cinta de ouro no peito? Quem, se não o sumo sacerdote no Antigo Testamento? Em outras características, por que Jesus se veste como um sumo sacerdote? Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que oferece a oferta e que foi a própria oferta. Ele se ofereceu em nosso lugar. É o próprio Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que nos apresenta a Deus. Mas não simplesmente isso, Ele também está com a cabeça e cabelos brancos. Quer dizer que quando a gente vai para o céu a gente envelhece? É isso que o texto está dizendo? Não. Cabelos brancos não é literal. Mas o que significa cabelos brancos? Hein, Nilson? Você que talvez conheça, o que significa cabelos brancos? O tempo, a experiência, o conhecimento, não é? Significa uma pessoa experimentada, um homem conhecedor das coisas, cabelos branquinhos como lã, mas não somente cabelos brancos, um homem que sabe muito, que sabe todas as coisas, mas como são os seus olhos? Chamas de fogo. Olhos, como o livro de Daniel nos ensina, olhos perscrutadores, olhos que olham o interior. O Senhor Jesus é aquele que passava entre as pessoas e ouvia o murmurar dos corações, não é? Por que vocês falam no coração de vocês? Quem é o único que pode perscrutar, conhecer coração humano? O único é o Senhor Jesus. E por que Ele pode? Porque os seus olhos são como de fogo. Portanto, vejam vocês que o Senhor Jesus está apresentado aqui como um Senhor glorioso, que é o nosso sumo sacerdote, um homem experimentado, conhecedor de todas as coisas, cujos olhos perscrutam o interior do coração.
E os seus pés, como são? Pés como bronze, polido. O livro de Daniel diz que os pés de bronze vêm sobre os inimigos e os pisoteia. Um Deus vencedor. É isso que pés de bronze significa. Um Deus cujo os inimigos estão debaixo dos seus pés. O seu governo é firme, é forte. Nada acontece neste mundo sem que o Senhor Jesus não permita. Aliás, não somente os pés, mas a sua voz, voz de muitas águas, voz de autoridade, voz que fala com firmeza. Muitas águas, né, é uma referência histórica, provavelmente a ilha de Patmos. A ilha de Patmos é cercada por rochas, e quando as muitas águas batem nas rochas, tipo, aquele som forte, aquele som poderoso, uma voz firme. Meus irmãos, nós estamos diante do Senhor Jesus, que passeia por meio à sua igreja, entre a sua igreja. Um Senhor poderoso, glorioso, revestido de glória, de majestade. Ele não é um homem morto, Ele não é um pobre coitado, Ele é o Senhor da glória. É o Senhor Jesus aqui. E esse Senhor Jesus não foi vencido pela morte. É o mesmo Senhor que passeia entre a sua igreja, e que tem sobre as suas mãos, o que é que tinha mesmo nas mãos desse Senhor Jesus? Lá no versículo 20 diz o que ele tinha às mãos: 7 estrelas. E ele diz que essas 7 estrelas são 7 anjos. E esses 7 anjos, anjos é a palavra grega para mensageiro, são os pastores dessa igreja, aqueles que pregam a verdade. E por que eles estão nas mãos do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus se faz conhecer por meio da pregação da palavra. É evidente que o Senhor Jesus não está falando de pastores que usam do púlpito para ganhar dinheiro, para ganhar status, para serem eleitos e irem para o governo. Não, Ele está falando de homens separados por Ele mesmo para pregar a mensagem de maneira fiel. Portanto, o mesmo Senhor Jesus se faz presente por meio da mensagem pregada pelos seus mensageiros, aqueles homens que Ele os tem na sua mão. Da boca do Senhor Jesus lhe sai uma espada afiada, que nós sabemos o que é essa espada, é a sua palavra, espada que, segundo outro texto, vai fundo no nosso coração, divide o indivisível, chega lá no fundo e é capaz de trazer salvação, até mesmo àqueles que têm um coração de pedra. Palavra poderosa, e o seu rosto brilhava com a força do sol. 7ª característica de Jesus nesse texto: um homem Deus glorioso. O Senhor que os meus olhos precisam ver. É aquele que passeia entre a igreja. É aquele que está manifestado, revestido de glória, de poder. Está vivo. Não é um Deus morto, mas presente entre nós, em nós. E mais do que isso, é o Deus que está vivo e oferece a sua misericórdia. Eu me lembro que quando a gente olha para quando a gente olha para um texto como este, talvez nosso coração fique se apegando: aonde que está a misericórdia aqui? Aonde que nós vemos a graça de Deus aqui? Lá no versículo 17, quando João olha para esse Senhor, o que acontece com ele? Ele cai como morto. E o que é que o Senhor Jesus faz? Se aproxima de João. Com a sua mão direita, ele toca nas costas de João. E o que é que ele diz a João? João, não temas. Não tenha medo. Eu sei que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que as circunstâncias não estão favoráveis. Mas João, levante-se. Não tenha medo. Eu sou, João, aquele que já esteve morto. Eu sei o que é morrer.
Você ainda não sabe. João, aliás, eu sei o que é sofrer. Eu estive morto, mas eu revivi. Eu agora estou assentado ao alto, no alto sublime trono, à direita de Deus Pai, e hei de julgar os mortos, e tenho nas minhas mãos a chave da vida e da morte e do inferno. Eu detenho nas minhas mãos, João, o seu destino eterno. Talvez você vá morrer aqui, vai morrer em meio a muita dor, em muito sofrimento, mas isso não é determinante para você, João. Há uma realidade posterior a esta, uma realidade de esperança, que ninguém que eu tenho nas minhas mãos, segundo João capítulo 17, não é? Pode ser arrebatado das minhas mãos, ninguém pode ser tirado das minhas mãos. A minha chave, a chave que abre a porta da vida, está à disposição daqueles que em mim, disse o Senhor Jesus, confia. Irmãos, o Senhor Jesus vem com a sua misericórdia, com os seus cuidados, estendendo a sua mão para você, para mim nesta tarde, dizendo: não tenha medo de viver. Não há situação, circunstância difícil que não pode ser consertada e resolvida com o longo do tempo. Situação financeira está difícil, trabalhe, faça a sua parte, deixe o Senhor fazer a dele. Seja fiel do pouco, lá na frente virá o muito. Está apertado, está difícil, está faltando, não está, pastor, faltando comida, mas de resto, graças a Deus que não está faltando o mínimo, mas confie no Senhor. Ah, mas pastor, os meus filhos, os meus netos, os meus amigos, não existe coração endurecido demais que o Senhor não possa trazer, resgatar. Confie no Senhor, prega a palavra, seja fiel, permaneça firme no Senhor. Ah, senhor, pastor, o senhor não sabe de nada, o meu trabalho é uma inconstância danada. Basta para cada dia o seu próprio mal, não temas, olhe para o Senhor, veja a misericórdia do Senhor se estendendo. E o nosso convite não é só para aqui, para agora, mas é um convite que se estende por toda a eternidade. Olhe para o Senhor, concentre-se nele, veja o Senhor, veja, contemple aquele que esteve morto e reviveu, e que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. O Senhor que os nossos olhos precisam ver. É aquele que está passeando entre a sua igreja, está vivo, está aqui entre nós, entre o seu povo. É aquele que está revestido de glória, de poder. Também aquele que está vivo e que oferece sua forte mão, seu braço forte, sua misericórdia para você, para mim, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Eu quero terminar com o versículo 7 de Apocalipse capítulo 1. Apocalipse tem uma estrutura textual, ele repete 7 vezes a mesma coisa. E o capítulo 1, versículo 7, é o sétimo ver. É a 7ª vez que o verbo ver aparece. E olha que bonito. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? Até aqueles que o mataram verão o retorno do Senhor Jesus. E todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todos os seres humanos dessa terra, aqueles que já morreram e aqueles que ainda existirão, aqueles que estão vivos hoje, todos, sobretudo todos que não creem, se lamentarão sobre ele. Certamente que assim seja. Amém. Irmãos, nós estamos diante do Deus que só nos oferece 2 possibilidades: crer nele, viver com ele, se apegar a ele e vê-lo, ou então viver uma vida sem ele, apegado a si mesmo, àquilo que o seu trabalho lhe permite adquirir, que o seu esforço sozinho lhe permite fazer, uma vida sem esperança alguma.
Hoje o Senhor Jesus pode ser contemplado com os olhos da fé. O que é que você prefere escolher ver? Faça como João, faça como Isaías. Veja o Senhor. Deus te abençoe.